Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast História em Movimento e hoje é um assunto muito sério, né? Nós temos aqui várias histórias irreverentes, nós brincamos muito, mas hoje nós temos que refletir também em situações que têm acontecido no nosso país, no mundo. E o mês de maio é um mês especial, porque no dia 13 de maio nós temos a abolição da escravatura, que é um momento muito importante na história do Brasil, e eu quero refletir isso hoje com a minha convidada, eu já vou chamá-la, e sobre o racismo. O racismo é algo que está muito presente na nossa sociedade, nós temos visto vários capítulos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas quem vai falar para a gente melhor sobre isso, sobre esses desdobramentos da abolição, sobre as situações de racismo que nós vivemos hoje, é a Letícia. Letícia, tudo bem com você? Como você está? Eu estou bem, Johnny. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço e principalmente pela construção, né? De debater um assunto tão importante e tão necessário e nesse momento tão urgente que é a questão da abolição, do processo e da questão do racismo que reflete até os dias de hoje. Letícia, mas eu não quero debater com você porque você iria ganhar de mim com certeza, você é bem mais inteligente. Pessoal, a Letícia, ela tem um know-how muito grande, eu vou falar para ela vai falar melhor aqui. Letícia, conta pra gente sobre os seus trabalhos hoje, entendeu? Trabalhos que você tem ali na Zona Leste, como é que tá funcionando? Bom, eu sou a Letícia Gabriela, tenho 27 anos de idade, nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo, tenho uma formação em Direito e também uma pós-graduação em Gerenciamento de Projetos. E a minha atuação social e política começou em 2014, no movimento negro chamado Educafro. A Educafro é uma grande pioneira na luta da questão racial no país, que foi a minha grande escola. Depois desses anos eu fui tendo algumas experiências sociais e políticas e hoje eu estou na CUFA, na Central Única das Favelas, construindo um trabalho muito potente que é a valorização do território de favela. Mas nesse meio tempo também nós temos a Frente Nacional Antirracista, que também é um movimento social que atua também com as reflexões sociais do nosso país. Nossa, Letícia, são muitos trabalhos, né? Muita coisa aí acontecendo. Então, às vezes, né, você pode até pensar que, poxa, não está acontecendo nada, ninguém está trabalhando, ninguém está lutando, mas muito pelo contrário, né, Letícia? Tem muita coisa a fazer e você com certeza quer levar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis para estar junto nessa luta também, né? Sim, com certeza. E com toda essa bagagem de experiência, eu sou fundadora e idealizadora do Impacta Perifa, que é um projeto social que hoje atua na Zona Leste de São Paulo, mas que tem o objetivo de se expandir e que acaba sendo mais uma rede de apoio para poder fortalecer o combate às desigualdades sociais, raciais, de gêneros existentes no nosso país. Infelizmente, né, nós temos desigualdades nesse país, temos o preconceito. E no mês de maio, Letícia, nós temos o dia 13, né, essa data da abolição da escravatura, que eu acredito que é uma grande âncora na história brasileira, porque naquele momento ali muita coisa estava em jogo. Eu lembro que na escola eu estudava e meio que passava por cima, assim, a Princesa Isabel assinou e os negros que eram escravos foram libertos, e aí à medida que eu, óbvio, fui crescendo, fui estudando mais, eu comecei a pensar em como o Brasil poderia ser diferente se naquele momento, naquela hora ali da história, as coisas tivessem sido geridas de outra forma. Então eu queria que você falasse pra gente, dá para comemorar a abolição da escravatura, mas para refletir e tentar mudar essas situações de racismo que acontecem no país? Infelizmente não dá para comemorar, né? Como o movimento negro hoje traz, ele ressignificou essa data para o dia do combate ao racismo, porque o 13 de maio ele acabou sendo a falsa abolição da escravatura, ou abolição da escravatura inconclusa. São esses dois termos que mais são utilizados. Como é que é, Letícia? Abolição da escravatura inconclusa. Inconclusa. Entendi. Porque infelizmente a gente teve esse processo histórico que vem de um contexto, né? Então, aqui no Brasil, em 1500, quando foi descoberto o nosso país, ele já foi descoberto com esse olhar, com essa construção do trabalho escravo,
começou inicialmente com os indígenas, mas não perdurou por muito tempo isso, e logo veio o trabalho escravo de negros africanos. E aí, dentro desse processo, existia toda uma comercialização, né, dos países europeus que lucravam com isso. Então, a prática da escravidão é uma prática que tinha, assim, Era muito lucro. rentável, né? Muito rentável. E aqui no Brasil, as grandes riquezas, né, e toda a construção desse país foi construído por essa mão de trabalho escravo, infelizmente. E dentro desse contexto, né, quando chega lá em 1888, vem esse processo da Princesa Isabel, que na verdade acaba sendo uma vergonha, porque quando você vai ver o histórico disso, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura da América Latina. Esse processo começou com a Lei Eusébio Queiroz, que foi lá no meio de 1700 e pouco, e quando chega em 1888, o Brasil acaba então tendo essa ação que vem por uma pressão política e que naquela época também já não era mais tão rentável se ter o trabalho escravo, porque os negros foram criando estratégias para sair desse tipo de situação, que é aí onde se criam os quilombos, se criam as atuações de ter os negros que fugiam e construir ali os seus espaços fora, né, das casas de engenho. Então, tem muita história aí para contar desse contexto dessa ação, para dizer que foi uma ação totalmente falsa, né? Porque se cria ali uma ação de uma assinatura de uma lei no momento em que os negros praticamente já não estavam tanto naquela condição, mesmo vivendo em situações precárias, mas já não era mais tão rentável ter escravo naquela época aqui no Brasil. Entendi. E Letícia, existia uma pressão externa também, né? Porque a Inglaterra, ela exerceu, neste momento, já exercia, obviamente, o Império Britânico, uma pressão para que o tráfico ali negreiro já não existia mais. E seria interessante até para a Inglaterra que mais países não tivessem a escravidão, porque poderiam ser um mercado consumidor até para eles. Então, assim, acho que muito mais de uma pressão externa do que necessariamente de uma mudança de pensamento do Brasil, a gente pode falar desse jeito? Sim, teve uma pressão externa. Não, desculpa te interromper. Não que os ingleses sejam bons, assim, que eles, pensaram no que era essa injustiça, que é a escravidão, mas muito mais por uma questão financeira, né, Letícia? E também se veio o movimento iluminista, que acabou trazendo outras concepções de ideia e entendeu ali que no meio daquela concepção o trabalho escravo não era algo bem visto. E aí essas leis internacionais inglesas acabaram interferindo na pressão que houve aqui no Brasil para a Princesa Isabel, porque todos aqueles países já estavam ali extinguindo o processo da abolição, o processo da escravatura, né, com a Lei Eusébio Queiroz, na época. E isso foi se repercutindo. E aí o Brasil vem, Princesa Isabel, a primeira mulher a liderar, também tem esse ponto histórico que é importante de frisar, que é a primeira mulher a liderar, só que lidera com muita pressão. E essa pressão a coloca nessa condição de assinar, mas não é uma condição da branca salvadora. Ao contrário, né? Existia ali uma estratégia política envolvida e uma pressão mesmo de ter que assinar. Entendi. Letícia, o que você acha da figura da Princesa Isabel? Você acha que ela foi usada como você disse, por essa pressão política que existia, ou de alguma forma ela realmente queria, ela se simpatizou com a luta dos negros, dos abolicionistas, e quando ela assinou ali a Lei Áurea, ela pensava que seria diferente? Ou ela já tinha noção que nada mudaria tanto assim? Tem algo curioso nisso, que é uma coisa muito estrutural, que a gente trata e discute como o conceito da branquitude na sociedade, né? E a Princesa Isabel, na verdade, ela estava no conforto da branquitude dela, porque ela estava no espaço de poder, que ela tinha que tomar uma decisão e que ela não tinha duas opções. Era aquela opção, ou o Brasil, de alguma forma, naquela gestão dela, estaria comprometendo muitas coisas. Então, não se teve esse olhar de
humano, assim, né? Antirracismo que nem a gente está usando agora, pessoas brancas antirracistas, não. Na verdade, era o que tinha que ser feito, e aí a branquitude gosta muito de trazer essa relação de salvar, de ser os primeiros a trazer conceitos e culturas, quando na verdade não, né? Quando a gente vai ver a história de cultura, religião, tudo foi usurpado das pessoas negras que vieram para o país, e aí esse papel da branca salvadora é o que o livro de história conta, né? E é um olhar do opressor. E aí, quando a gente vai entendendo um pouquinho mais, se aprofundando no olhar da história, a gente entende que nós não somos descendentes de escravos, e sim descendentes de pessoas que foram escravizadas. Que Isso faz é muito toda a importante. diferença. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, até porque a história da África é uma das histórias mais ricas que existem, com reinados, com impérios, entendeu? E para nós o que chega? O Império Romano, Sociedade Grega, o Egito passa bem assim ali também um pouquinho, mas é o que eu falo, né? A educação é libertadora, e se você puder ter esse olhar crítico é muito importante, porque nós vamos entender o mundo melhor e podemos fazer um mundo melhor. Obviamente, Letícia, que nesse período da abolição nós tivemos uma luta de pessoas importantes, José do Patrocínio, Luiz Gama, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. O movimento negro se engajou muito nessa luta contra a escravidão. E eu não consigo entender assim, depois que houve o fim, entre aspas, da escravidão, parece que a coisa deu uma esfriada. E eu queria saber se isso é correto, eu pensar assim, ou por que a luta não continuou na mesma intensidade, assim, entendeu? Na verdade não deu uma esfriada. O que aconteceu é a questão da visibilidade histórica, né? Infelizmente, a história, as construções e as riquezas da cultura negra, elas não são contadas. Então, isso traz uma certa invisibilidade. No período ali de escravidão, então, a gente teve o reinado dos quilombos, que a gente tem a grande figura do Zumbi dos Palmares, e hoje, o 20 de novembro, ele simboliza essa luta através da figura do Zumbi e Dandara dos Palmares, que é muito importante trazer esse casal que juntos, né, reinaram grandes quilombos e fizeram uma revolução que, de fato, trouxe ali para os negros a condição de reverenciar a sua religião, a sua cultura e buscar também uma certa humanidade, porque também quando a gente fala de escravidão, a gente fala de falta de humanidade. Então aquilo nos quilombos acabaram sendo resgatados. E aí quando a gente vai para o processo abolicionista, a gente tem figuras importantes como Luiz Gama. Luiz Gama foi um negro que ele, na época, não foi reconhecido na sua atuação, depois de muitos anos, que hoje ele tem o patrono de advogado, mas naquela época ele não podia estudar na USP, que é também das relações desse racismo institucional. Então, o Luiz Gama, ele acabava sendo um aluno ouvinte, e dentro dessa relação, através dos aprendizados que ele foi tendo, ele foi construindo as cartas de euforia para poder libertar negros e negras. Então, ele teve... Achei muito importante, desculpa te interromper, Letícia, isso que você falou, que o Luiz Gama, ele era um aluno ouvinte só, ele não podia falar, não podia participar da aula. Não, ele não foi reconhecido como aluno da universidade e nem teve o título de advogado. Olha só. Eu acho muito revoltante, assim, quando você vê essas situações que aconteceram e vê que acontece ainda muita coisa que deixa a gente muito triste. E por isso que nós temos que lutar, nós temos que conversar sobre isso. E o nome do podcast é História em Movimento, não é à toa, entendeu? Porque nós vamos falar muito de história aqui, mas a história é com o olhar do oprimido, o olhar daquele que quer a mudança. Então, Letícia, pelo que você está me falando, tivemos figuras importantes dentro da luta, ali, dentro da luta pelo fim da escravidão. O contingente negro da época, ele era... Porque hoje, se a gente analisar friamente, nós temos muitos negros e pardos no Brasil. Acho que até em maioria em relação a brancos. Sim. Isso já se traduzia na época, o contingente negro era um contingente enorme de pessoas, assim, de milhões de pessoas que, enfim, do dia para a noite já não sabiam muito mais o que fazer.
Sim, porque quando é descoberto o Brasil, existia os indígenas já aqui, né? E aí depois foram vindo os negros e negras. E uma coisa muito importante que vale ser ressaltada é a exploração sexual também que se tinha na época. Então as mulheres negras eram utilizadas ali para reprodução, para violências sexuais dos senhores de engenho. E existe uma coisa muito louca no nosso país que é a miscigenação. A miscigenação obrigava as pessoas negras a se relacionar com as pessoas brancas a fim de acabar com as pessoas negras. Se tinha essa ideia. E aí... É um processo de embranquecimento. Embranquecimento. Né? E aí, com essa relação do embranquecimento, se teve ali muitos pardos, né? Que hoje os pardos entra a questão do conceito do colorismo, né, que fica naquela linha de não se saber se colocar no meio da branquitude e quando chega no meio da negritude acaba, chato né, isso. Mas a gente tem ressignificado também essa questão do colorismo e aí o número de populacional de pessoas negras foram se aumentando, porque os quilombos faziam com que as pessoas ali tivessem ali suas relações e procriando, né? Sim, então, sim. Esse número foi um número que já era crescente no nosso país e hoje nós temos uma marca de mais de 50% da população como negros e negras e pardos. Então, é uma relação de que a população negra acabou sendo a maioria junto com os povos originários que são os indígenas. Eu penso, que assim, é um erro histórico você pensar com a mente que você tem hoje, como seria no passado. Até porque eles pensavam de uma forma diferente. Mas eu acho, assim, de quase uma loucura, assim, se pensar que existiam milhões de pessoas que eram escravas, que tinham uma vida numa fazenda ali trabalhando e, de repente, hoje, você está livre, pode ir embora. Bora para onde? Fazer o quê? Onde eu vou morar? Sem estudo. E o Brasil trocando a mão de obra escrava negra por uma mão de obra de pessoas que vinham da Europa, né? De italianos e tal. E aí eu queria que você falasse assim também um pouco pra gente desse processo, porque o negro ficou... Ele não era escravo... A sorte. Exatamente. Ele não era escravo, mas ele não era livre também, eu acho. Acho que não sei se eu tô falando alguma bobagem, Letícia. Não, tem coisas bem bizarras na história, porque antes de se assinar a lei da abolição aqui no Brasil, foram criadas algumas leis bem importantes. A primeira lei é essa de Eusébio Queiroz, que incentivou a abolição, mas teve a lei do sexagenário. A lei do sexagenário era uma lei dizendo que a pessoa escrava com 60 anos, ela poderia ser liberta, não seria mais escravo. Só que o tempo de vida útil de um escravo daquela época não chegava a 60 anos. Por quê? Nos navios negreiros, que já vinham cheios de pessoas negras ali, 1/3 sobrevivia. E aí o tempo de vida útil de uma pessoa negra naquela época, adulta, era um tempo útil de 10 anos. Ou seja, não 10 anos só. Adulta, 10 anos o tempo médio de vida. Então, essa pessoa não chegava nem aos 60 anos, mas tinha essa lei. E tinha a lei do ventre livre, que era a lei em que os negros que nascessem depois daquele processo, depois daquela lei, já seriam negros libertos. Só que esse processo da abolição, ele é um processo em que você deixa os negros à própria sorte, você não constrói políticas para poder reinserir esses negros. Inclusiva, né? Uma política inclusiva. Não se teve essa política inclusiva, e por mais que tivesse os quilombos ali com muita potência, esses quilombos não supriam todas as necessidades que a escravidão gerou. E aí hoje, quando você vê os morros e favelas, é reprodução disso. Quando você vê moradores de rua, é reprodução dessa ação da abolição inconclusa. Quando você vê o sistema carcerário de hoje, é o reflexo disso. Toda essa ação de 88, que poderia ser revertida para uma ação de reinserir os negros na sociedade, hoje você vê os índices de desigualdade, é reflexo dessa falta violência. Violência e muito mais do que isso também, desumanização. Porque a todo momento, a gente, quando traz esse processo do negro no Brasil, a gente fala desse ponto de humanidade. O negro era visto como um animal. Uma mercadoria, né? Mercadoria, objeto.
E aí, com o tempo, com a luta social, a luta do movimento negro, isso vai sendo ressignificado. Por isso, quando você traz aquele ponto, esfriou? Não esfriou. Existia ali muitas lutas acontecendo que trouxe hoje uma certa humanidade para os negros, mas mesmo assim, isso não deixa eles longe do preconceito racial que ainda temos em 2023. Então é assim, se hoje, boa parte, você falou praticamente quase todos os problemas que o Brasil tem hoje, né? A quantidade de uma população pobre, sem acesso à educação, sem acesso a coisas básicas, né? Saúde, segurança. Em que momento da história deste país isso poderia ter sido diferente? Aqui, na abolição, nesse pensamento inclusivo, esse pensamento humano. Mas agora, Letícia, eu vou falar uma coisa aqui que não é legal, mas eu já pensei nisso várias vezes. A elite brasileira, ela, além de não ter esse pensamento, ela é uma elite burra. Por quê? Porque se você pensar de uma forma capitalista, não estou dizendo que essa é a forma mais correta de se pensar. Você havia um contingente de pessoas que poderiam ser o mercado consumidor, que poderiam ser pessoas que iriam consumir, que precisariam estudar, que iriam trabalhar, e enfim. E você poderia ter uma sociedade em constante ali transformação, de pessoas que queriam viver normalmente, e eles teriam que pensar nessas pessoas. Vamos lá, não que eles tivessem um pensamento humano de pensar que o racismo é algo errado, mas nem de uma maneira capitalista, pensando em dinheiro, isso não aconteceu. É isso, a nossa elite é burra, porque hoje quem é a base da pirâmide social, da base da pirâmide econômica? As pessoas negras, pessoas de favela, que estão nesse extrato social que carrega o nosso país. Então eles carregam desde lá do começo e ainda continuam carregando. São um dos maiores consumidores. E aí a elite brasileira, ela acaba sendo tão burra porque se essas pessoas na base da pirâmide se movimentam, elas também se movimentam consequentemente. É uma ordem natural, só que o privilégio da branquitude e da elite, ele acaba sendo tão grande que não tem esse olhar humanizado, tem o olhar só de se manter ali nas suas riquezas, no seu poder, porque quando a gente fala também do racismo, a gente está falando de um sistema de poder, que é uma relação que subalterna outro tipo de pessoa, em que mostra que a raça hemogênica, né, que lidera ali, que hoje aqui no Brasil a gente tem esse retrato da branquitude, enquanto eles são atua nessa relação de subalternidade de pessoas negras. E aí, quando esses negros ascendem, tem uma dificuldade muito grande dessa elite de aceitar. Que é muito difícil. Porque existe um mito da meritocracia, né? Que todos têm as mesmas oportunidades. Obviamente que isso é uma mentira. É só você entender que o acesso à educação, às melhores oportunidades, não são assim no Brasil. E aí a gente fica nessa situação, né? Porque nos vendem uma ideia de igualdade de oportunidade quando o negro ele tem que lutar 3, 4 vezes mais, 5 vezes mais para conseguir ascender na sociedade, né? Sim, um exemplo disso é a relação educacional do nosso país. Quando a gente olha para a base do ensino fundamental, a gente vê uma mistura de negros e brancos ali naquele espaço de uma forma meio que com equidade. Quando você olha para o ensino superior, esse número já muda. A maioria de pessoas brancas. E aí você pensa, o que aconteceu com o negro no meio do caminho que ele não conseguiu acessar o ensino superior? Exatamente. E aí a gente teve, com muita luta, o sistema de cotas raciais, que veio para suprir um pouco dessa necessidade de construir uma política pública que trouxesse ali uma parte, né, de reinserir esse negro, essa dívida histórica que existe, né, do país para com o negro. E dentro dessa relação de cotas, dos sistemas de cotas, a gente já conseguiu equilibrar um pouquinho mais essa relação, porque faltava essa inserção, essa inclusão de oportunidade de espaço para ter acesso. Então, infelizmente, a gente não tem acessos iguais, tanto que hoje, quando você olha para as relações de trabalho, homens e mulheres recebem valores diferenciados, onde a mulher também sai perdendo na questão de gênero. E quando você olha para a relação racial, isso também
acaba sendo trazido. Então, vamos lá, um homem negro recebe menos que uma mulher branca e que um homem branco. Uma mulher negra recebe menos que a mulher branca, que o homem branco e que o homem negro. Então, é uma desproporcionalidade que entra muito na questão de raça e gênero. É complicado, né? E é interessante, né, que a gente traga esse tipo de discussão aqui e deixar muito claro assim, que nós aqui, pelo menos porque eu vejo aqui nos movimentos negros, nós não somos contra os brancos. Não é uma guerra contra uma pessoa branca ou contra o seu vizinho que é branco ou o seu amigo do futebol, entendeu? É contra o racismo, entendeu? E tem muita gente, eu acho legal que hoje na sociedade, tenho percebido uma galera, assim, jovens até, com uma cabeça diferente, que mesmo que tenham privilégios, mas que estão entendendo, Letícia, mesmo sendo brancos, que tá errado, que o racismo tá errado. Então, assim, não é o ideal, mas já existe um movimento acontecendo. Você percebe isso também? Sim, hoje a gente tem a informação muito mais acessível. Então, as relações de poder e que traz essa relação das desigualdades, ela se mantém até um certo ponto. Porque quando a pessoa vai tendo uma conscientização do que está rolando e vai tendo um acesso de informação de que aquilo não deve seguir igual uma discriminação racial. Não é isso, assim, as pessoas deveriam de fato ser tratadas igualmente, né? Igual está na nossa Constituição Federal, enfim. E isso não acontece. Então hoje os jovens eles têm um pouco mais de acesso à informação e essa onda, né, de que veio, né, do iluminismo, os abolicionistas, tiveram também muitos brancos que foram apoiadores da causa. E é isso, porque a questão a problemática do racismo não é uma problemática dos negros, é uma problemática de toda a sociedade. E aí, quando você vê os brancos engajados na causa, esse é o caminho, porque a situação do racismo não vai ser resolvida com os negros lutando, porque se fosse isso acontecendo, isso já teria mudado. E os negros e negras seriam todos os motivos para fazer uma grande revolução no país. Só que o racismo está numa relação de poder. E nós, negros e negras, não temos poder para fazer uma revolução nesse sentido. Por isso que quando a gente fala do racismo reverso, que ele não existe porque o negro não tem o poder estrutural e econômico para fazer isso acontecer, sabe? Então, é uma relação de poder que é pouco discutida, porque às vezes as pessoas acham que o racismo é somente quando você xinga o outro com alguma fala pejorativa. Mas está para além disso, né? Está para uma relação econômica, social e de poder. Entendi. Agora, Letícia, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos pensar assim que nós pegamos uma máquina do tempo, o DeLorean do De Volta para o Futuro, e voltamos para esse momento aqui da abolição. E que nós temos o poder de criar leis e criar uma política inclusiva. O que você acredita que poderia fazer toda a diferença na história nesse momento aqui? O que deveria ter sido feito diferente para que hoje nós não tivéssemos todos esses problemas em relação aos negros, aos pardos, à pobreza, à violência, a favelas, a prisões, enfim? É um processo. Você tem a caneta lá na época para definir o que poderia ser feito. Então, é um processo muito, muito profundo, né, de análise. Mas uma análise importante que eu quero trazer um pouco antes de 88 é quando os brancos se sentiram ali no direito de prometer algo para aqueles negros africanos, dizendo que eles teriam mais oportunidades, que eles teriam algo melhor fora do país, vendendo uma ilusão para que eles fossem ali escravizados. Então, eu acho que se nessa etapa essa branquitude estivesse ali sendo sincera de fazer uma relação de parceria onde os negros fossem ganhar também, né, sem exploração, acho que seria um dos caminhos. Mas esse poder na mão, né, ele está muito ligado à questão do capitalismo. O capitalismo ele sustenta hoje as maiores explorações do Brasil, inclusive a exploração racial. Então, se a gente tivesse um sistema... não vou falar do sistema socialista também, porque eu acho que, enfim, os radicais também acabam
não buscando equilíbrio, mas se a gente não tivesse um sistema exploratório no nosso país, isso seria diferente. Então, ali, com o poder na mão, construir relações em que não tivesse essa relação de exploração, talvez fosse o caminho de mudar essa questão racial do nosso país. E também a questão de representatividades. Negros e negras ainda estão numa porcentagem muito pequena em espaços de poderes. E os que chegam lá são pessoas que conseguem fazer a diferença, mas tem outros também que não têm a conscientização racial, o letramento racial, que é um dos desafios que a gente tem no nosso país. Então são coisas muito básicas que ainda faltam, né, pra gente poder avançar, que quando a gente fala, temos o poder na mão, o que a gente faz? O que a gente faz é reeducar. O que a gente faz é buscar uma política de inclusão. E na verdade, se já tivesse tido uma inclusão, talvez agora, em 2023, a gente nem estaria falando disso, de inclusão, de racismo. Então, não ter tido esse processo exploratório pra gente já seria um grande ganho, acredito eu. Então você acredita que um processo de inclusão através da educação seria um primeiro passo até para que esse contingente negro liberto tivesse mais acesso a uma posição melhor na sociedade? Com certeza. A educação ela é libertadora, né? Isso, educação é libertadora. Grande Nelson Mandela trazia isso com todas as forças e a gente reforça, porque quando o negro e a negra têm acesso à educação, eles conseguem de fato avançar um pouco mais, só não avançam mais ainda por conta da questão das desigualdades que existem de oportunidades. Mas quando você tem conhecimento da sua história, da onde você veio, do que você pode ser, eu fico pensando, hoje eu tenho 27 anos. Para eu ter a minha conscientização racial, veio com 18 anos de idade. E aí eu penso, se com 7 anos de idade a escola tivesse me ensinado que eu sou descendente de reis e rainhas, eu não teria, por exemplo, colocado um pregador no nariz para afinar o meu nariz. Porque eu não me aceitava. Você fazia isso? Sim, a maioria. Se você for pegar as histórias de meninas negras e meninos negros que não se aceitavam, diminuir o nariz, alisar o cabelo. Então eu fui assumir o meu cabelo crespo, por exemplo, a partir dos meus 18 anos de idade, tendo uma conscientização racial. Então a educação, junto com a conscientização, ela acaba ajudando a gente, porque pra gente conseguir buscar soluções para as problemáticas, a gente primeiro precisa reconhecer, se conscientizar que existe isso, né, que existe ali aquela situação que precisa ser resolvida, e o segundo momento é você buscar ações efetivas para combater qualquer situação que esteja ali, no nosso caso agora que é a questão do racismo, mas ainda exige um trabalho muito grande a se fazer. Por isso que nós estamos aqui trazendo essa conversa, nós estamos falando sobre isso. E quero deixar muito claro que isso não é mimimi, e não é legal também falar sobre racismo, falar sobre exploração. É muito cansativo, e eu tenho certeza que toda pessoa que enfim, já passou por uma situação de discriminação racial, ela tem um olhar diferente para essa situação. Porque eu também já vi, Letícia, negros, pardos, enfim, que negligenciam isso. Falam assim, mas eu nunca vi, eu nunca senti. Talvez a pessoa ela tá tão alienada dentro de um processo que ela não consegue nem identificar quando ela está sendo discriminada, entendeu? Eu não sei se você concorda comigo em relação a isso, se é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Essa falta de educação, ela é alienante também para o negro, porque ele não consegue nem ter essa consciência que você teve depois. Sim, com certeza. A falta de conscientização faz a gente não ver o que está ali na nossa frente. Então, por exemplo, quando eu não tinha conscientização racial, eu passei por ações em que eu sofri racismo, mas eu não identifiquei. Porque quando você não tem a conscientização, você não identifica aquilo. E aí o letramento racial é uma das soluções que a gente tem para poder trazer essa conscientização. Só que é algo tão básico e que é básico no sentido de voltar ali e ajudar as pessoas a ter esse letramento, porque é isso. Um dos desafios dos negros do Brasil e de não ter uma certa revolução é porque os negros não têm, em sua maioria, letramento racial.
É um desafio muito grande essa conscientização racial. Isso, o letramento racial seria essa conscientização racial. É esse ensinamento, né, do ser negro. E como isso aconteceu pra você, Letícia? Conta pra gente. Como foi esse processo? Você teve algum professor de história, enfim, alguém que mostrou isso pra você? Como foi? Vou te dar o exemplo da falta de conscientização. A primeira vez que eu tive esse embate de questão racial mesmo e ver a desigualdade racial foi quando eu tinha meus 15 anos de idade, que eu fui pra ETEC, né, passei ali na ETEC, no meu ensino médio. E aí teve uma aula de história em que falou da escravidão. E aí a professora de português trazia ali a linguística do português Portugal e trouxe ali a questão da escravidão. E começou a pontuar, olha, os negros africanos, né, foram escravizados no Brasil. E aí os alunos brancos começaram a argumentar, não, mas teve os italianos que também foram aqui, né, escravizados. Teve, aí cada um foi puxando ali outras raças que foram escravizadas. E aí a professora falou, sim, vocês têm razão, mas não perdurou o tanto de tempo que foi... Não dá nem pra comparar. Não tem comparação. E aí isso que ela quis trazer. E aí trouxeram a questão do Holocausto junto com a escravidão, enfim. Foi um tumulto na sala. E aí a professora olhou pra mim e falou assim, Letícia, você tá vendo como seus amigos estão reagindo com relação a essa história da escravidão? E aqui na questão do país, que foram os negros africanos? E aí eu fiquei sem entender. Aí todo mundo, assim, ficou sem entender. A professora saiu da sala. Quando ela saiu, os alunos que estavam ali argumentando brancos vieram falar, você já sentiu algum preconceito? Porque eles ali mataram a charada, mas eu não tinha matado a charada dessa questão de que eles estavam contra-argumentando para não reconhecer uma problemática que existiu no país. Eles não queriam reconhecer que a escravidão do negro foi algo tão violento, tão ruim. Exatamente. Aí eles que falavam, mas tiveram os italianos, entendi. Sim, e você estava acompanhando a discussão, mas também não estava entendendo. Não estava entendendo a profundidade disso, né? Porque é isso, eu não tinha essa conscientização racial. E aí perguntaram, você já sofreu algum tipo de preconceito aqui com a gente? Não. Isso com meus 15 por 16, falei não. Quando eu chego com os meus 18 anos, que eu entendo o processo da escravidão, e aí eu olho para tudo que existiu, aí eu começo a entender o que aquela professora estava querendo trazer. E aí eu entendi o porquê que ela me apontou, porque eu era uma de uma sala de 40 pessoas, eu era uma de 3 alunos negros que tinha na sala. Então você já vê a desigualdade daí. Porque como a ETEC, né, as escolas técnicas são escolas públicas, mas que tem ali um vestibular, que não é todo mundo que passa. Você tem que ter ali. Então foi o meu primeiro espaço ali de privilégio e que eu senti essa desigualdade. E aí depois eu fui entendendo, nossa... por que será, né, mesmo que eles não tenham dito que não tenha feito nenhum preconceito, por que eu não fui convidada para nenhuma festa de debutante da época? Nossa. Todas as meninas brancas, uma ali convidava a outra, elas tinham esse pacto, né, que existe mesmo até hoje na sociedade, de uma convidar... Você com 15 anos, né? Com 15 para 16, aí com 15 anos mesmo, mas quando eu cheguei lá, eu fui refletir sobre isso com 18 anos. Então, com 18 anos eu entendo, não fui convidada para as festinhas, eu ficava no grupinho dos excluídos. Isso era racismo. Era um racismo velado, mas que existia. E aí, por eu não ter conscientização, eu não conseguia identificar que aquilo era racismo e muito menos me posicionar com relação àquilo. Mas aí... O meu impacto, então, de entender a minha negritude foi na Educafro em 2014, quando eu já tinha 18 anos de idade, que eu fui entender a história do negro na sociedade, no mundo. Explica um pouquinho o que é a Educafro. A Educafro, ela é uma instituição, uma ONCIP, que ela atua desde 1996, então ela existe há mais de 20 anos, mais de 25 anos no Brasil, e é uma organização que ela luta contra a discriminação racial, mas com esse olhar da educação. O Frei Davi, que é o fundador dessa instituição, ele matou essa charada de que os negros não acessavam o ensino superior. Então ele começou a criar cursinhos pré-vestibulares focados em negros e negras para que eles pudessem ter o acesso. E aí a Educafro também acaba se tornando como uma das pioneiras a lutar pelas cotas raciais no país. Então foi todo esse processo histórico. E aí quando eu entro na Educafro, eu entro através de uma busca de uma bolsa de estudo. A Educafro era um cursinho.
Isso, hoje, assim, a Cursinho pré-vestibular para ajudar as pessoas. Na verdade, assim, a Educafra é uma rede de construção de políticas públicas e que tinha cursinhos pré-vestibulares, eles têm parcerias com universidades para bolsas de estudos. Entendi. E também é uma instituição que constrói políticas públicas. E como que você descobriu a Educafra? Porque isso é muito importante para você, né? Sim, sim. Quando eu termino ali o ensino médio, aí eu descubro que tem USP, que tem os vestibulares para fazer, e eu descobri que eu tinha que acessar o ensino superior. E aí eu conheço a Educafra através de uma pessoa conhecida, que me diz, olha, ali tem a oportunidade de bolsa de estudos, vai lá conhecer. Aí quando eu chego na Educafra, sou atendida por pessoas africanas, que eram os voluntários ali da sede. Você achou diferente, assim, quando você chegou? Muito diferente. Estranhou, assim? Muito que diferente. Você ainda não tinha essa consciência, né? Sim, não tinha essa consciência, também não tinha muito contato, né? Porque eu sempre digo assim pra minha mãe que eu fui criada numa bolha. Então eu fui criada na Zona Leste e não tinha muita perspectiva do que era os outros espaços. Chegar à faculdade já é uma coisa muito complicada, né? Sim, aí eu fui lidando ali com aquela cultura, mas fui também entendendo a minha ancestralidade, a minha negritude. E aí foi quando eu percebo que eu sou linda com meu cabelo crespo, que eu sou linda com a minha boca grande, com o meu nariz largo. E fui tendo essa reaproximação também com quem era a Letícia Gabriela. E aí é quando eu começo a entender o peso de ser mulher negra na sociedade, né? E aí foi um processo assim, dia após dia, porque também não é um processo da noite pro dia, não. É um processo que você vai construindo ali e vai se aceitando e todos os dias você vai aprendendo um pouco mais. Você desenvolve um olhar diferente para a sociedade também, né? Sim. Você começa a se questionar, não sei se você já fez isso, eu já fiz algumas vezes, de você estar em alguns ambientes e falar, nossa, quantos negros tem aqui? Você olha e só tem você, às vezes. Aquele teste de pescoço, né? Isso. A gente faz o teste de pescoço para ver quais são as pessoas onde estão, e a gente sempre vê os negros em espaços subalternos, infelizmente. Isso, aí você vê o cara que está te servindo, que ele é negro, e enfim, o pessoal na cozinha. Ou o dentista, você olha assim, poxa, eu nunca tive um dentista negro e tal. Nossa, muito importante educar afro na sua vida, né? E bem legal que isso aconteceu, acho que não só com você, com outras pessoas também, né? Sim, a Educafro já atingiu milhares de pessoas. No Rio de Janeiro tem uma... Eu não conhecia a Educafro. Então no Rio e São Paulo são onde tem as atuações bem fortes, em Salvador também. E muitas pessoas você vê ali que tiveram esse impacto via Educafro. Entendi. Letícia, você acha que há um movimento hoje diferente, né? De luta, de igualdade? Eu acho que a internet também ajuda muito nesse sentido, porque você denuncia muito mais, mas a luta tem muita coisa ainda a se fazer. Você acha que o movimento negro brasileiro hoje, ele está em que estágio? Você acha que ele está num estágio de crescimento ou ele ainda é muito pequeno, ainda precisa melhorar? Como é que você avaliaria isso? Fazendo já um contraponto, por exemplo, o movimento negro americano, que sempre foi muito atuante, enfim. Como é que você avalia a situação do movimento negro brasileiro hoje? O movimento negro brasileiro é o que nos mantém aqui tendo conquistas. Então esse é o primeiro ponto, assim, todas as conquistas raciais que nós tivemos no país se deve ao movimento negro. Então a gente teve a lei de Carlos Alberto Caó, que é a lei hoje de racismo, que foi atualizada pelo governo Lula agora, em 2023. A gente tem a lei de 2003, que fala da questão do ensino da história afro-brasileira aqui no país. Então, são leis significativas que fizeram a diferença. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é isso, é símbolo e resultado da luta do movimento negro. Mas o que acontece? O movimento negro, ele atua com coletividade. Nessa coletividade, a gente precisa começar a entender as multiplicidades também que existem. As pessoas são diferentes. E aí as pessoas têm uma ideia de que o movimento negro tem que ser igual ao outro, as pessoas negras têm que ser iguais às outras. E não é assim. Então existe uma relação de um movimento social que ele pensa no olhar de avanço ali social. Existe outro movimento negro que ele pensa no olhar de construção de uma revolução econômica. E tá tudo bem essas lutas. Então, uma das coisas que eu acho que é importante... Até porque uma completa a outra, né? Você pensa isso, uma completa a outra. Então, uma das coisas muito importantes que eu acho que tem que avançar dentro do movimento negro brasileiro é a questão da vaidade, que existe uma certa vaidade entre os movimentos e isso acaba difundindo. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco essa vaidade e se unir mais. Entender
as multiplicidades, porque o cenário político também mostrou as variações que a gente tem até de posicionamento político. Então é isso. A negritude também é isso. Você achar que os negros são todos iguais, é você também ser racista mais uma vez, sabe? Então, essas multiplicidades, singularidades têm que ser respeitadas. É uma questão até de humanidade, sabe? E a relação do movimento negro tem essa potência de trazer a força dos negros e negras de movimentos sociais, de coletivos, essa potencialidade, mas ao mesmo tempo também acaba se difundindo, porque às vezes por algum ponto de vaidade que existe nessa relação, as pessoas se afastam. Mas o ativismo e a militância é muito importante para construir coisas. Só que há várias formas de militar. Há o negro que está na rua, ali gritando e manifestando e que está fazendo a diferença. Há o negro que está na academia, sentado de uma forma intelectual ali também, construindo. E aí uma coisa muito interessante do movimento negro que a gente conseguiu construir é essa intelectualidade que vem das experiências, mas também uma bagagem acadêmica. Então, os negros hoje eles estão com essas duas estruturas e quando isso se une, dá algo muito certo, que é hoje você tá numa pasta de igualdade racial, uma mulher negra representando. Você vê, né, na relação de direitos humanos, um homem negro representando e que tem todo o aparato técnico para poder ali tocar a pasta e fazer a diferença, porque quando negros e negras acessam o espaço de poderes, eles começam também a mudar as regrinhas do jogo, porque não se era visto negros e negras nesses espaços de poder. Muito interessante isso que você falou, e eu penso aqui que trabalhos como o da Educafro deveriam ser mais comuns assim, na sociedade, e na educação de base também, da criança negra, entendeu? Dela já crescer com esse pensamento, já ter esse pensamento. Porque o que me parece, assim, Letícia, é que é o que você falou, você ter essa consciência leva tempo. Não é do dia para a noite. E isso acontece muito depois que você já está mais velho. Então você tem todo um período assim, de infância, de construção de autoestima, e você absorvendo várias coisas que está totalmente fora daquilo que é o que você é realmente. E que depois, para alguém talvez que não teve acesso ao mesmo conteúdo que fez você abrir os seus olhos, isso me dói muito, você vê negros que são racistas também. Negros que como eu posso dizer para você, que eles almejam ser brancos. Isso me dói demais, porque ele não tem noção do quanto ele está sendo manipulado. Acho que aquele exemplo que você deu do empreendedor é sintomático, né? Eu acho que tem um ponto importante. Os negros, eles não conseguem ser racistas, que aí eu trouxe pra você a questão da estrutura de poder. Mas eles reproduzem o racismo. Isso, assim como as perdão, mulheres... eu falei errado. Negros que reproduzem o racismo. Isso, assim como mulheres que reproduzem o machismo. Entendi. Porque é uma problemática tão estrutural... E muito complexo isso. Muito complexa, porque é isso, acaba seguindo a onda. E aí essa necessidade do desejo de ser branco, ele entra nessa relação do desejo de ser alguém. Do desejo de estar no espaço que ele ascensão social. Ascensão social, de ser aceito, que é o mínimo. O que a gente espera no final do dia? Ser aceito. No final do dia todo mundo espera isso, assim. E aí você sistematicamente tem uma relação de estrutura de sociedade que não te aceita pela sua cor de pele. É muito pesado isso, né? É muito desumano. Então... E para além disso, assim, a gente trouxe questão de estética, questão de empoderamento. E aí tem uma coisa positiva nisso tudo, que os negros hoje que estão empoderados... os filhos deles já estão vindo com outra cabeça. Então, os meus filhos, futuramente, vão ser outras crianças. Não vai ser a Letícia Gabriela que eu fui. E aí a gente vai mudando e marcando as gerações. Então, quando a gente tem esse acesso, tem esse empoderamento, tem esse letramento racial, essa conscientização, vai mudando as gerações, né? Então, hoje, eu sei que eu tive... muito mais oportunidades que minha mãe teve na época dela. E hoje eu tenho muito mais conhecimento, tanto que muitas coisas eu levo pra dentro de casa e falo, olha, vocês sabiam disso? Ah, sabia mais ou menos e tal. Igual aquela coisa que falam, preto, pra ser bom, tem que ser bom 2 vezes a mais. E aí minha mãe reproduzia isso, mas ela não sabia no fundo o que significava. Isso significava ser 2 vezes bom a mais, porque você vai ter as dificuldades que vem do preconceito racial. Né? Então, é um ponto. As pessoas negam oportunidades, né? Sim, negam oportunidades e mais do que isso, assim, tem algo que a gente também está falando que é o genocídio da população negra. A cada 23 minutos o jovem negro hoje é morto na sociedade.
Então, é um sistema muito cruel. O racismo, aquela falta da abolição inconclusa, hoje traz o resultado de a gente ter morto a cada 23 minutos um jovem negro, de o país hoje ser um dos países mais racistas que existem, da mulher negra ser a que mais sofre feminicídio, de ser a que mais sofre violência doméstica, de ser a que mais sofre violência obstétrica, do homem negro ser o que está ali no alto pico do encarceramento em massa. Então, são muitas problemáticas e muitas questões que o racismo trouxe e que, para a gente resolver, a gente vai levar um bom tempo e um trabalho árduo, né? Então, tem que ter compromisso, tem que ter reflexão e tem que ter conscientização. Que legal, Letícia. E assim, não que isso seja legal, mas legal o seu pensamento e aprender com nossos erros na história, né? Porque se aqui não teve uma conclusão, né? Foi inconcluso, como você disse, hoje nós temos a oportunidade de mudar essa história, é o que você disse, né? A sua mãe sofreu, você com certeza, mas que os seus filhos já não sofram tanto, que a discussão na sociedade aumente, que mais podcasts possam falar sobre esse assunto, porque que é o que a gente quer aqui, né? Trazer reflexão, trazer questionamento, entendeu? E entender que isso aqui não é mimimi, não é, mas esse pessoal fica vendo racismo onde não tem, porque tem, porque está na sociedade e não é só na sociedade brasileira. E recentemente, né, esse programa, o nosso podcast, ele é gravado, mas recentemente nós tivemos o caso do Vinícius Júnior, que eu acho muito interessante, assim, Letícia, porque o Vinícius Júnior, como jogador de futebol, e como tantos jogadores que eu acompanho futebol desde a minha infância, ali nos anos 90, eles passavam muito por esse processo de ganhar dinheiro e meio que se considerar brancos, assim, sendo negros. Então ele tinha já uma mulher branca ao seu lado, ele se sentia pertencente àquele mundo. E eu acredito que essa mudança de pensamento já está trazendo reflexo na atitude do Vinícius Júnior, de ser combativo, de não aceitar o racismo. Você sente isso também? E como é importante que tenham figuras esportivas que tenham essa postura para que gerem essa influência nas crianças também, né? Então, tem uma coisa que ela é muito importante, que é a ascensão social de um negro e de uma negra vinha através de pessoas brancas. Então, lá naquela época, após a abolição, o homem negro, para ser considerado tal, tinha que casar com uma mulher branca e vice-versa, sabe? Então tinha essas relações de poder. Como se ser negro fosse algo ruim, né? É isso. Ser negro é algo ruim. Era o que vendiam ali. Era o que vendia, era as políticas ali criadas, era como era ali traduzido nas ações e nas políticas ali colocadas. E aí, hoje, existe uma conscientização maior. Só que a gente pode trabalhar com duas figuras de conscientização. A gente pega nosso craque Neymar, com todo o respeito, mas que não tinha uma conscientização racial. Hoje está melhorando um pouco mais, mas tem muitos desafios com a figura do Neymar em se reconhecer como um homem negro. E a gente pega o Vinícius Júnior. Então, o Vini, ele trouxe uma ação ativista para além de um jogador. E aí, por que um ativista? Porque ele trouxe aquela ração de racismo dele para provocar as autoridades, não só internacionais, mas nacionais também, porque é o primeiro caso de racismo no futebol brasileiro em que nós tivemos uma atuação do governo federal aqui do Brasil. Histórico isso, né? É histórico. Então, ele teve uma resiliência, porque não é fácil também você sofrer o racismo, passar pelo racismo, mas ele teve uma resiliência de entender que essa pauta não era sobre ele, mas sobre toda uma comunidade. E ele usou o espaço de privilégio que hoje ele tem, por ser um grande jogador, mesmo tendo o privilégio, não impediu ele de sofrer o racismo. Então, ou seja, não é sobre questão social, é sobre raça. Então, a ascensão que ele teve, ele usou o espaço dele ali de visibilidade para dar voz a uma pauta muito importante, que é a questão do racismo, e que está repercutindo de uma forma que está buscando soluções de mudança mesmo, né? Uma solução de colocar o dedo na ferida e falar, vamos tentar mudar?
a gente sabe que existe um conservadorismo muito grande, mas hoje esse conservadorismo ele está sendo estremecido pela ação positiva de combater o racismo. E aí esse papel ativista do Vini Júnior foi pontual para esse caso. E eu percebo esse papel no Muhammad Ali, nos Estados Unidos, que era Cassius Clay, lutador de boxe, e ele sempre muito combativo em relação à discriminação. Eu via muito isso nos esportistas americanos, assim, negros americanos, e no Brasil acontecia exatamente isso que você falou, se não se enxergar, eu também comentei aqui. E eu acredito que isso é muito importante, o que a gente está vendo agora com o Vinícius Júnior, porque eu espero que se reverbere, entendeu? Em outros jogadores, seja de futebol, seja, sei lá, basquete, vôlei, enfim, entendeu? Para que eles também se tornem uma luta contra o racismo. Porque eles têm um poder na mão, eles também são formadores de opinião. E eu repito que eu falo muito sobre as crianças, porque eu acho que a infância é um dos momentos mais importantes da vida, né? Que você está construindo ali a sua imagem, aquilo que você acredita que é importante, e você ter essas pessoas ali que mostram, né? que são pessoas que estão em evidência e que você gosta e que você acaba seguindo o que eles falam. Né? Deu uma comoção social muito grande, mas é algo que vai impactar as futuras gerações. E aí eu fico até um pouco emocionada nessa parte, porque hoje eu tenho um sobrinho que ele é jogador de futebol, o Felipe. Quantos anos ele tem? Ele tá com 7 anos de idade. 7 anos. E ele tá se desenvolvendo muito bem, sabe? Hoje tá já no espaço profissional jogando. No último jogo que eles tiveram, ele marcou 3 gols. E foi um final de semana que ele deu a primeira entrevista como jogador ali, mirim. E aí você vendo ali o empoderamento dele de falar, de agradecer a Deus, de se posicionar, mas em contrapartida tava tendo... E ele talvez nem tenha a dimensão. Claro que meu irmão e minha cunhada conscientiza ele, né, sobre as questões raciais, mas nesse meio tempo todo a gente tava ali com o caso do Vini, que tava ali bombando, e que essa ação que aconteceu com o Vini pode acontecer com o Felipe, que tem 7 anos, se a gente não trabalhar rápido para mudar. Exatamente. Então, de fato, é um reflexo de gerações. E aí eu entendo que essa movimentação que teve com o caso do Vinícius pode mudar essa relação com os jovens do futuro. Tanto da questão de conscientização, quanto mesmo da questão, não só de conscientização, mas as pessoas precisam começar a ter uma fiscalização desses atos. Não dá para eles ficarem impunes, sabe? Tem que começar a ter medidas protetivas e combativas para quem reproduz o racismo dentro ou fora do futebol, mas eu entendo que isso traz uma reflexão de gerações. E hoje, o Felipe, ele é uma criança empoderada, mas quanto que a gente tem que trabalhar para que o Felipe não sofra o preconceito que o Vini Júnior sofreu, sabe? Então, de fato, é o que eu falo, é um trabalho árduo de toda a sociedade. E eu acho que, assim, é muito legal que a gente está vendo isso, essa mudança, esse processo, ok? Porém, existem muitos poréns aí, né? Não, aí você fala, nossa, mas olha, a Espanha é racista, e de fato é muito racista e reproduz isso, e nem tem consciência, talvez, que isso é algo errado. Talvez está fazendo alguma coisa agora por essa postura do Vinícius Júnior, que foi muito combativo, que não retrocedeu. Mas, como nós já dissemos aqui, esse processo de consciência de que está errado, de que o racismo é errado, ele não vem do dia para a noite. Então, eu acredito que seja um primeiro passo para uma mudança de um pensamento de um país. E outra coisa importante, o Brasil também é muito racista. Sim. Então você olha, mas eles, nossa, estão chamando ele de macaco, eu nunca vi isso no Brasil. Recentemente eu vi num jogo, eu acho que era do Atlético Paranaense, um torcedor branco imitando o macaco para uma outra torcida, entendeu? Então, no Brasil nós temos isso também. E essa luta também, embora nós não estamos na Europa, nós somos um país de maioria branca, essa luta também tem que acontecer aqui, né, Letícia? Sim, ela vem acontecendo, principalmente no racismo no futebol, não é de hoje que está sendo dito. Só que tem essas relações
de que hoje as pessoas que cometem qualquer tipo de discriminação não são mais pessoas ignorantes, que não sabem que não podem, sabe? São pessoas que sabem, muitas das vezes, e que querem ser assim. Então, e aí a gente precisa começar a constranger essas pessoas. Não tem jeito. Não dá mais pra você achar que é só uma não problemática... Dá pra passar pano, né? Não dá pra achar mais que é só uma problemática de conscientização. Poxa, a gente tá em 2023. Não tem como mais dizer que as pessoas não sabem o que ofende e o que não ofende uma outra pessoa, sabe? Então, existe também essa relação de constranger quem pratica discriminação, porque talvez o constrangimento, né, existe, tem que ter uma reação pedagógica de ensino, mas a partir do momento que isso não se aplica, tem que ter um constrangimento para que as pessoas comecem a se posicionar. Vou dar um exemplo sobre isso. Fraude nas cotas raciais. Pessoas brancas se bronzeando para poder passar no sistema de cotas. Aí se criou um ataque para poder combater essas fraudes. Diminuiu as fraudes, porque hoje se tem uma punição desse comportamento que ele é criminoso. E aí o racismo, a gente fica falando racismo, mas ele é crime. Assim como roubo, assim como você matar alguém, é crime. Crime inafiançável. Então, as pessoas precisam entender que é isso. Quando pratica o racismo, está praticando o crime. E precisa ter ações combativas a isso. Porque se não tiver ações combativas e efetivas, a gente vai sempre continuar no mesmo lugar. Letícia, eu percebo que é um processo, e é um processo complexo porque envolve leis que punam os racistas, envolve educação para esse povo negro que precisa ter acesso, ter a mesma consciência que você teve através da Educafro. Você precisa das mídias também, mudando o seu jeito de olhar, de você não ligar a TV e ver apenas o galã branco, loiro, a sua parceira ali sempre é uma mulher branca, loira, enfim, de cabelos castanhos, ok? E do negro se enxergar também na sociedade como alguém que não é só um criminoso, que não é alguém perigoso, que não é alguém que está sempre ali nas páginas de jornais como um vilão, né? Eu acho que é tudo isso junto para melhorar. E que bom que eu sinto assim, não é o ideal, nós temos um caminho muito longo, mas eu sinto que existe uma luz no fim do túnel. Você sente isso também? Sim, as pressões sociais estão fazendo a coisa mudar. Então, o caso do Vini Júnior só teve repercussão porque teve pressão social. Você trouxe algo muito interessante, que é a questão da representatividade. Hoje as novelas aumentaram os protagonistas negros. Deixa eu dar um grande exemplo. A Rede Globo de televisão, que é uma das maiores aqui, tem 3 novelas com protagonistas negros, né, sendo ali valorizados de alguma forma. Então essa pressão social, ela já está começando a ter respostas. E a gente só vai ter resposta com pressão social mesmo, com luta. Por isso que eu sempre falo, a luta continua, porque de fato são as lutas que fazem isso se reverberar. Só que o que é mais importante? As lutas jurídicas são as que fazem a gente avançar. Porque quando se existe um sistema jurídico em que compreenda esse combate ao racismo, combate às violências, a estrutura social acaba se modificando de acordo com essas leis também. Então, é muito importante ter as leis, mas também ter as pessoas que ali, os operadores do direito, que façam essa lei acontecer. Então, a luta não pode parar. Nós temos que continuar. Nós estamos já indo para o final aqui do nosso bate-papo. Passou rápido, hein, Letícia? Sim. E eu sempre peço, né, para os meus convidados que eles tragam aqui algumas obras, livros, documentários, enfim, coisas que eles possam deixar para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, a Letícia trouxe aqui, eu vi que tem uns livros ali bem legais, ela vai falar pra gente. Sim, bom, para trazer sobre esse assunto do racismo, eu acho que é muito importante ler Silvio de Almeida, que hoje é o nosso ministro dos Direitos Humanos. E aí nesse livro traz a relação do racismo estrutural e institucional, o conceito de como foi se criada essa base do racismo. Então é um livro muito importante. Tem o outro também, da Djamila Ribeiro, que é O Lugar de Fala. Que é isso, assim, quando a gente vai pensar em políticas, a gente tem que ter pessoas que estão dentro da problemática pensando nas soluções. E negros e negras têm condições de fazer isso. Então, o lugar de fala é o espaço que a pessoa está e o que ela pode, de fato, construir. Porque a branca salvadora, que foi o papel da princesa Isabel, existem muitos brancos salvadores
hoje em dia usando da pauta para poder se beneficiar e ser a pessoa que fala do racismo, mas a pessoa nem sequer sabe do que é passar por isso na pele, assim, e às vezes usa mesmo só para lacração. Então tem um desafio muito grande do que a gente estava conversando, do movimento hoje, que existe um processo de movimento lacração que lacra, mas que acaba não gerando o efeito necessário. E aí tem um outro, que ele é de uma norte-americana, Bell Hooks, que é Tudo sobre Amor e Novas Perspectivas, que fala de uma questão muito, muito sobre o amor, o conceito amor, mas num olhar muito racial, muito politizado e social, que eu acho que também é isso, assim. A gente começa a construir novas relações através do afeto, porque é isso, o tempo todo foi negado aos negros o afeto, essa questão de ter mesmo, né, uma comunhão, de ter ali a sua relação de humanidade, de dignidade. E a Bell Hooks, ela trabalha sobre essas perspectivas de uma forma muito pontual em várias relações, tanto nas relações românticas como na relação de comunidade mesmo entre si. Então, acho que é um livro muito potente de se ler. Nossa, muito legal. Vamos recapitular aqui então, Letícia. Nós temos aqui Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala. Muito importante. Lembrando sempre que esses livros aqui não é só para você que é negro. Você branco, indígena, oriental, enfim, pardo. Poxa, leiam esses livros porque é o que a gente está falando aqui, né? Esse não é um problema só dos negros, é um problema da sociedade toda, é um problema do Brasil. Então temos aqui Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala. Silvio de Almeida, eu gosto muito do Silvio de Almeida, cara, achei um cara assim, sensacional. O que é racismo estrutural? Se você fala, mas eu não vejo racismo, poxa, existe mesmo? Nossa, será? Leia esse livro do Silvio de Almeida, eu já dei uma lida nele e é sensacional. E temos aqui a Bell Hooks, Tudo sobre o amor, novas perspectivas, né? Do amor das pessoas negras, de se enxergarem, estarem juntos ali, do afeto, né? Realmente. Nossa, Letícia, tinha conversa aqui para mais de 2 horas, mas eu te agradeço muito, de verdade, por contribuir com a gente, com seu conhecimento, com a sua história. Eu gostei muito e espero que você possa vir mais vezes. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho, e quem quiser acompanhar, quem quiser te seguir nas redes sociais. Bom, agradecer a oportunidade, o espaço dessa construção, isso é revolucionário e vida longa ao podcast. Agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até aqui o finalzinho. Bom, o meu trabalho está nas redes sociais, no meu Instagram, Letícia Gabriela com 2 L's SP, que é um perfil muito humanizado em que eu trago meus momentos de trabalho, mas também os meus momentos pessoal, porque, como o Bell Hooks diz, o pessoal também é político, então o fato da gente existir é uma ação política. E tem um projeto social que eu sou idealizadora e fundadora, que é o Impacta Perifa, que também está nas redes sociais como Impacta Perifa. Vocês podem pesquisar. E também tem as 2 organizações que, enfim, me constituíram, né, que é a Educafro, que também está como Educafro nas redes sociais, e a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que hoje é a minha grande escola em que eu atuo, trabalho, e tenho uma grande admiração de estar ali construindo e trabalhando com a potência do território da favela. Então, são essas referências que eu deixo e agradeço a oportunidade. Obrigada. Ô, Letícia, que isso? Sem esquecer da Samira, minha amiga. Ô, Sami. Beijão, um abraço pra você que ajudou para que esse capítulo pudesse acontecer. Valeu mesmo. E quero você também aqui no nosso podcast. Maravilhosa, sim. Letícia, brigadão, de verdade, entendeu? A luta continua. E nós vamos poder um dia continuar com essa luta, ver o Brasil um país diferente, que é o que eu quero, em que racismo seja algo que já não esteja tão forte na sociedade, que seja algo que já aconteceu há muito tempo e que as pessoas possam se enxergar de uma maneira diferente, tá bom? Sim, é isso. Eu tenho dito, a revolução será preta, feminina, periférica e favelada, porque quando essas pessoas começarem a ocupar os espaços de poder, de fato, a gente vai começar a ter a revolução e já está tendo. Então, que a gente continue nessa luta constante, mas que a gente veja isso e que as futuras gerações consigam encontrar um mundo melhor e mais justo. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado.